Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar de uma maneira diferente, mas nos encontrarmos nestas últimas horas do ano de 2022. Eu não poderia deixar de falar com você, de trazer uma palavra de Deus ao seu coração para que esse tempo que vai terminando seja tratado com gratidão, com alegria diante de Deus e que este tempo que vai chegando seja recebido cheio de esperança, de alegria. E há um tempo, há um momento muito especial na história de Israel em que o povo está exatamente nesta encruzilhada, neste momento em que é preciso largar o passado e se apresentar para o futuro. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14, dos versos 10 até o 15. Eu tenho, ao longo dos anos, sempre meditado neste texto quando chegamos neste período. Eu gostaria de, mais uma vez, compartilhar com você aquilo que Deus vem falando ao meu coração, para que juntos, sintonizados, dirigidos pelo mesmo Espírito, possamos receber de Deus a mesma palavra e ser impulsionados por este mesmo Espírito, por este vento do Espírito, a nos conduzir para o caminho certo. Diz assim as Escrituras, em Êxodo, capítulo 14, de 10 a 15. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Outras versões da palavra de Deus diz: diga ao povo que marche. É assim que precisamos compreender este momento em que Israel chega nesta encruzilhada, em que ele precisa abrir mão de ciclos da sua vida. A caminhada com Deus envolve que a gente compreenda que a vida tem ciclos e que o próprio Deus nos convida a vivermos novos ciclos de tempos em tempos. Deus vai renovando o seu relacionamento conosco, os seus propósitos para a nossa vida, os planos que Ele tem na nossa vida. A vida, assim como nós compreendemos, ela é este ciclo, ou ela tem diversos ciclos, no qual um ciclo se define como um espaço de tempo, um período em que ocorrem fenômenos que se repetem constantemente. Um fato, uma experiência ou ainda uma sequência deles. Isso é um ciclo, aquele período em que experiências, em que fatos, em que situações se repetem ou acontecem, criando um momento definido na nossa vida. É assim que as estações do ano acontecem. Elas são a consequência do constante movimento que a Terra faz, e ela cria por conta disso os ciclos da natureza, o aquecimento, o resfriamento, a perda das folhas, o florescer das flores, são percebidos nas estações. Isso vai se repetindo, mas cada período que fecha este ciclo fica para trás para que outros possam vir. Acontece a primavera, o verão, o outono, o inverno e depois novamente um novo ciclo se renova. A vida possui essas características na nossa história. A nossa vida e a nossa história têm essas características. Por isso que nós precisamos compreender que os ciclos têm também uma dimensão espiritual, ou que a dimensão espiritual também tem ciclos na nossa vida. E quando nós olhamos para esta história de Israel, nós percebemos exatamente isso, que um ciclo se fechou e que outro precisa se abrir na vida de Israel. E a primeira questão que a gente precisa entender quando nós tratamos dos ciclos, quando nós pensamos que
algo ficou para trás e que algo precisa vir para a nossa vida, nós nos lembramos do medo. Porque quando o povo chega neste momento e que ele está acampado diante do Mar Vermelho, e ele então se vê pressionado pelo exército de Faraó, que vem tomado de raiva, de uma vontade de perseguição, de se vingar da fuga do povo, e imediatamente este povo é tomado pelo medo. Novos ciclos, abandonar ciclos antigos e assumir novos ciclos, invariavelmente trazem medo na nossa vida. E foi exatamente o que Israel viveu naquele momento. Medo do que estava acontecendo. Medo porque ele havia aberto mão daquela falsa segurança do Egito e tinha medo do que vinha no futuro. Não sabia o que aconteceria ali. E o medo, meus irmãos, não é bom conselheiro. Porque o medo ele só faz com que o povo enxergue o que está acontecendo diante dos seus olhos concretos, dos seus olhos físicos. E então ele só enxerga a concretude da sua experiência, a concretude daqueles fatos que os cercam. É muito importante perceber que olhos carnais, que os nossos olhos carnais, eles só conseguem enxergar o que está concreto. E quando os israelitas olham, eles enxergam o faraó e o poderio bélico do seu exército. No ciclo, a gente precisa aprender a avaliar os conceitos e metas concretas. É assim que recentemente conversava com alguém e nós falávamos assim, olha, por que os números são importantes? Porque eles nos trazem uma referência, eles nos ensinam alguma coisa. É por isso que nós sabemos que foram 12 cestos que sobejaram, foram 12 apóstolos, foram 3.000 pessoas que se converteram por conta do sermão de Pedro. E os números nos dão alguma ideia, mas eles não refletem toda a realidade, especialmente se nós esquecemos de fazer uma avaliação da dimensão espiritual que está por trás daquilo que estamos vivendo, daquele ciclo que passou e desse ciclo que vem chegando. O medo, então, não é um bom amigo, especialmente se ele não for bem controlado. O medo controlado nos ajuda, nos protege de perigos, mas o medo descontrolado, ele toma a nossa vida, ele traz este medo de morte. Ele fez com que os israelitas olhassem e preferissem o passado no Egito, o passado como escravos, a morte sem glória no Egito, a morrer tentando buscar a sua própria liberdade. Alguém já disse que o escravo, ele precisa ou ele merece continuar sendo escravo quando ele não luta pela sua liberdade. É assim que Israel está tomado pelo medo e precisa aprender a abandonar este medo daquilo que Deus está proporcionando. É por isso que Deus chega para Moisés e diz, Moisés, diga ao povo que marche, porque eu estou ensinando ao povo que aquele ciclo de escravidão acabou. A visão limitada de escravizado, produzida pela situação, pela condição de escravizado, pela opressão do inimigo, isso acabou. A vontade de Deus, a sua ação poderosa na vida de Israel é definitiva. A realidade antiga não pode mais voltar para a vida de Israel. Por isso Deus está dizendo, diga ao povo que marche. Este ciclo acabou, vocês não precisam mais ter medo. E meu querido irmão, você e eu precisamos aprender a controlar o medo quando olhamos para o passado e precisamos abrir mão dele. Não podemos carregar ele conosco, não devemos carregar ele conosco com o risco de não percebermos o que o futuro traz, de esquecermos o poder, a glória, os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida, porque ainda estamos agarrados a coisas antigas. Abra mão deste medo. Olhe aquilo que Deus está dizendo para que você possa pensar no futuro. Uma segunda lição que nós precisamos entender nessa mudança do ciclo antigo para o ciclo novo é exatamente esta visão de futuro. Porque quando o povo se acampa diante do Mar Vermelho e se vê pressionado pelo exército de Faraó, ele tem medo e ele não consegue enxergar o futuro. Ele tem uma barreira diante de seus olhos.
ele só consegue imaginar que os seus dias estão contados e que é uma questão de horas para que Faraó extermine com todo o povo ali mesmo. O povo está tomado pela ideia de que a história chegou ao fim, de que não há esperança nem futuro. É por isso que Deus precisa apresentar-se, falar através de Moisés, diga ao povo que marche, porque acabou um ciclo, mas não é que acabou tudo. Iniciou-se um novo ciclo. Deus próprio, o próprio Deus, melhor dizendo, trouxe Israel até aquele momento com uma poderosa libertação do Egito. E ele tinha o plano de trazê-lo ali. Ele está a ensinar o seu povo que este novo ciclo deve ser apropriado e introduzido à sua realidade cotidiana. Ele não pode mais entender a realidade e compreender a realidade ou avaliar a realidade sem considerar aquele braço estendido, a mão poderosa do Senhor que o tirou do Egito. É por isso que o povo, quando chega naquele momento, não vê o futuro, porque não considerou que o mesmo Deus que o tirou do Egito e o conduziu até ali, era o Deus que estava ali ao lado dele para conduzir a história, para conduzir ao futuro algo precioso, poderoso. Então, quando nós pensamos que estamos abandonando um ciclo, terminando um ciclo e começando um novo ciclo, nós devemos considerar exatamente que o Deus que conduziu no passado é o Deus que também vai conduzir no futuro. As aparentes lembranças do Egito, a comida, a falsa segurança, os túmulos, eles não são comparáveis àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. É por isso que nessa mudança de ciclos, a gente precisa abrir mão do medo, a gente precisa olhar para o futuro, enxergar o futuro, contar com a presença de Deus no futuro, do mesmo Deus que esteve no passado, e fazer isso com fé. Quando o povo se acampa diante do Mar Vermelho e se vê pressionado pelo exército de Faraó, a sua fé falha. A situação revela que há ainda inúmeras dúvidas, há um coração dividido no meio daquele povo, dominado ainda por uma incredulidade tão arraigada, tão patente, tão real, quanto foi a própria libertação que Deus realizou no Egito, quanto foram as 10 pragas que Deus colocou sobre o Egito. É interessante que ao mesmo tempo que eles clamam, eles também não creem que serão atendidos. Diz o verso 10 que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que clamam ao Senhor, dizem a Moisés: foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Eles clamam a Deus, mas não creem que Deus pode fazer algo por eles, que Deus vá vir mais uma vez em socorro deles. É por isso que Deus mais uma vez se apresenta ao povo, fala pela boca de Moisés, diga ao povo que marche, porque Deus está a dizer ao povo que ele tem uma vontade que precisa ser discernida e vivenciada por fé. Ora, era preciso não apenas ir, mas era preciso perceber, era preciso refletir. Ora, o Deus que com um braço estendido, com mão forte, com poder nos libertou do Egito, não vai continuar nos libertando? E uma vez refletindo, começar a caminhar por fé. O povo precisava entender que Deus sabia o que estava fazendo, que Deus tinha um propósito todo especial ao encaminhá-los exatamente àquele ponto. Eles precisavam crer nisso e aprender a viver esta verdade pela fé. O onipotente Deus que os tirou do Egito
se apresentou como um Deus onipresente no deserto, ali, junto com eles, e vai se mostrar um Deus onisciente em todas as suas ações. É assim que há um novo ciclo. É assim que um futuro que existe e deve ser buscado. É assim que este novo ciclo é preciso ser iniciado, abandonando o medo, planejando o futuro e caminhando por fé. Ciclos se acabam para que outros ciclos possam ser iniciados. É preciso ter sabedoria para, em primeiro lugar, tirar o máximo proveito do passado, ao mesmo tempo em que se aprende a abandonar no passado aquilo que deve ser deixado lá, para que o ciclo antigo se encerre. E é preciso muita fé para se apropriar daquilo que o futuro, o novo ciclo, propõe para a nossa vida. Quero então convidar você a refletir por um instante nesse tempo que vai terminando, nesse ciclo que vai se encerrando, nestas últimas horas que vão fazer terminar 2022. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os fracassos, as frustrações. Não tenha medo de deixar para trás aquilo que não deu certo em 2022. Não tenha medo de enfrentar o futuro, de planejá-lo, de desejá-lo, de projetá-lo, de trabalhar por ele. Não tenha medo. O medo não é um bom amigo. O medo faz com que a gente só enxergue o presente. Aprenda que é preciso considerar a dimensão espiritual na sua vida. E isso não é possível ser feito com os olhos carnais que nós temos. É preciso ter a ação do Espírito em nosso coração. É preciso a busca de Deus para poder enxergar com os olhos da fé, enxergar com a mesma maneira que Deus enxerga a nossa vida. Pense no futuro. Abandone o passado. Olhe para frente. Olhe para as novas coisas. A palavra de Deus termina dizendo que Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, que o grande propósito de Deus, lá no futuro, lá na entrada da eternidade, é fazer novas todas as coisas. Deus foi criativo na primeira página de Gênesis. Deus é o Deus que vai renovando a vida a cada dia, a cada novo ciclo, e faz isso na nossa vida. Aproprie-se disso. Pense que Deus é o Deus que sempre propõe um futuro para nós. E, inclusive, quando estivermos chegando na eternidade, Ele vai falar: eu faço novas todas as coisas. Deus quer fazer novas todas as coisas para a minha vida e para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Então, olhe o futuro, conte com o futuro, se encaminhe para o futuro. E, por fim, não abra mão da fé. Agarre-se com toda a fé, com todas as verdades a respeito de Deus. Considere isso, lembre ao seu coração, lembre para a sua própria mente quem é este Deus que esteve no passado, conduziu o passado, que está presente neste instante e que vai conduzir tudo com sabedoria, para que o novo ciclo passe, deixe as suas sabedorias, suas lições e nos encaminhe para o futuro, onde o Senhor já está. Eu quero terminar lembrando de uma música que eu aprendi, ou que eu conheci, num tempo de uma grande luta de uma família, de um casal, quando o seu primeiro filho chegava. E a frase que ficou para mim da música era que Deus só abre a porta de onde Ele já está. O nosso Deus é o Deus, como diz o salmista, que promove, que produz o pão de cada dia aos seus amados enquanto eles ainda dormem. O nosso dia está projetado, já está conduzido, já está controlado por nosso Deus antes mesmo de que nós acordemos. Nós precisamos ter fé nesse Deus, no Deus que o salmista diz que é um vigia que não cochila,
que não dorme, que está sempre atento, aquele que olha para nós, aquele que, como diz Jeremias, quando Deus fala, mesmo nos momentos mais difíceis do povo, era o Deus que dizia, olha, sou eu que sei os planos que tenho para vós, um plano de lhes dar um futuro e um futuro de paz. Quero convidar você, meu irmão, a entregar aos pés de Deus o que ficou no passado, o ciclo que se encerra. Eu espero que você tenha consciência de ter feito o seu melhor, de ter dedicado o seu melhor e poder fazer isso diante de Deus. Se você não fez isso, não fez o seu melhor, que você possa entregá-lo da mesma maneira a Deus, dizendo assim, Senhor, me perdoa, eu não consegui fazer o melhor. E eu quero que você, recebendo o perdão de Deus, arrependido e recebendo o perdão diante de Deus, proponha a Deus, Senhor, eu quero ser melhor no futuro. Eu quero acordar um homem, uma mulher melhor, um filho melhor, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um servo melhor, eu quero acordar assim. Eu quero um futuro melhor na sua presença. E em nome de Jesus, entregue o seu futuro ao Senhor. Dedique o seu futuro ao Senhor. Entregá-lo é falar, Senhor, eu quero colocar nos seus pés, para que 2023 seja muito melhor que 2022 e que em 2023 eu glorifique ainda mais o seu nome. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Deus querido, nós nesta hora queremos deixar para trás os nossos erros, as nossas falhas, as nossas frustrações, as nossas lutas do passado, como um ciclo que se encerra, como coisas que ficam para trás, ó Deus, que precisam ser largadas, que não devem trazer mais saudade para nós. Nós nos arrependemos quando não pudemos fazer o melhor. E nós te pedimos, ó Deus, perdão por isso. Nós, ó Deus, dedicamos o futuro que se aproxima, esse novo ano, queremos dedicá-lo aos teus pés, para sermos melhores diante de ti, para sermos adoradores melhores, discípulos melhores, sermos, ó Deus, servos melhores na tua presença. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós e vai à nossa frente, ó Deus, abrindo o mar, aplanando os caminhos, conduzindo o nosso futuro, ó Deus. Nós nos agarramos a esta fé de que o Senhor é este Deus, o Deus que é Senhor da história e que conduz a história da nossa vida. Nós oramos gratos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe rica e abundantemente em 2023. E até lá.